Após um vídeo feito por IA com tom crítico ao governo Lula viralizar em todo o Brasil, o PT, o Partido da Censura e do Socialismo, acionou a Justiça para censurar o vídeo alegando ser propaganda eleitoral antecipada. Vamos entender o que está acontecendo e o porquê o PT está desesperado e agindo de forma desonesta para calar qualquer crítica. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Peter, Nova York sabe o que fez, dia 28, escrito por historiador libertário, revisado por Gordinho Caipira e narrado por Baby Yoda. Em ano da eleição, até mesmo a verdade para a esquerda política se torna propaganda eleitoral antecipada. Afinal, para o PT se manter no poder, eles precisam distorcer a realidade e enganar a todos. A Coalizão do Mal, uma federação formada pelo PT, PV e PCdoB, pediu à Justiça Eleitoral a suspensão do perfil Dona Maria, que é um avatar criado por inteligência artificial que imita a imagem de uma mulher de meia-idade fazendo várias críticas para lá de verdadeiras direcionadas ao presidente Lula e à sua gestão. Um dos vídeos que viralizou e alcançou incríveis 22 milhões de exibições no Instagram foi tirado do ar por causa de palavrões. Mas será que esse foi o problema? Ora, desde quando que palavrões são crime? Os representantes dos partidos de esquerda que amam ditadores socialistas não gostaram da fama que a IA da Dona Maria teve e rotularam os vídeos de deepfake e que ele supostamente tinha como objetivo fazer propaganda eleitoral antecipada. O perfil da Dona Maria realmente tirou os esquerdistas do sério e estava fazendo muito mais sucesso do que o BBB 2026, podem ter certeza. De acordo com dados da consultoria Arquimedes, os conteúdos do perfil no Instagram da Dona Maria alcançaram mais de 102 milhões de visualizações e 10,5 milhões de interações. O mais impressionante desses dados é que o total de plays nos vídeos equivale a aproximadamente 140 vezes o tamanho da base de seguidores do perfil, indicando que ele conseguiu viralizar muito acima do normal. O que acontece é que excelentes vídeos em formato Reels têm um enorme potencial viral no Instagram e, quando publicados de forma consistente, aumentam muito a chance de estourarem na internet. Tanto os compartilhamentos como a recomendação algorítmica do Instagram ajudam nisso. Algumas pessoas podem achar que alguém rico ou influente, especialista em inteligência artificial e redes sociais, está por trás desse perfil, mas isso não é verdade. É um homem muito simples, chamado Daniel Cristiano dos Santos, de 37 anos, que trabalha como motorista de aplicativo. Ele mesmo sempre deixou claro na descrição do perfil que o conteúdo é feito com o uso da IA. Daniel, um homem humilde e de boa índole, que só quer o bem do Brasil, define a personagem Dona Maria como a voz do povo brasileiro de bem. Ele também tinha colocado no perfil um vídeo fixado explicando como o avatar foi criado. O motorista de aplicativo foi bastante estratégico na criação do perfil, já que ele fez de tudo para se adequar ao tipo de conteúdo que mais traz engajamento na rede social. Dessa forma, escolheu por diminuir a quantidade de palavrões e evitar citar nomes de políticos. No lugar do nome Lula, ele preferiu usar o termo molusco. O especialista em marketing digital Marcelo Vitorino, entrevistado pelo jornal O Globo, admitiu que esse tipo de perfil é difícil de ser derrubado. Em suas palavras, ele explicou, abre aspas, a manifestação de opinião é garantida. Nada impede que uma pessoa física produza conteúdo, mesmo utilizando figuras geradas por inteligência artificial, desde que assuma a autoria, fecha aspas. Muitas pessoas que assistiram aos vídeos com certeza chegaram a pensar que se tratava de algum bolsonarista fanático ou até que o dono da conta estivesse sendo financiado pela direita e pelo partido do Bolsonaro. Isso não é verdade. Daniel negou em entrevista para o jornal O Globo ser um apoiador ferrenho de Jair Bolsonaro. Ele disse, abre aspas, não me considero bolsonarista. Apoiei o Jair Bolsonaro na eleição de 2018, mas houve um momento em que não concordei com suas atitudes. Vejo até outros políticos da direita que acredito que seriam melhores, como o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini. Mas no cenário polarizado, como um segundo turno entre Lula e Flávio, faço até campanha para o filho do Bolsonaro, fecha aspas.
Ele ainda disse na entrevista que gostaria de votar no ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Engraçado que o que incomoda a esquerda são críticas legítimas e verdades inconvenientes. Sabemos perfeitamente que se esse perfil com um personagem gerado por IA fosse para elogiar o governo Lula e atacar constantemente Jair Bolsonaro, nenhum representante da esquerda teria entrado na justiça pedindo para tirar o perfil do ar e censurar o vídeo. Há pouco tempo, durante o carnaval, Lula foi homenageado pela Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. Essa escola ainda conseguiu ser rebaixada de tão ruim que foi o seu desfile. Um levantamento divulgado pela Real Time Big Data apontou que cerca de 62% dos entrevistados viram o desfile em homenagem a Lula como propaganda eleitoral antecipada. A apresentação abordou a longa trajetória política do chefe do PT, desde Garanhuns até o Palácio do Planalto, e a cena repercutiu em todo o Brasil, sendo divulgada tanto pela base do governo quanto pela oposição, que resolveu denunciar a apresentação. Ainda, a pesquisa da Real Time Big Data avaliou o impacto emocional do desfile entre os entrevistados, mostrando um cenário de baixa mobilização positiva. Para 30% dos entrevistados, o sentimento predominante foi de raiva, enquanto para 23% foi de admiração, e os outros 47% admitiram ter reagido com indiferença. O Tribunal de Contas da União, TCU, e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, foram acionados antes mesmo da apresentação, por partidos e parlamentares de oposição que queriam barrar o desfile. Eles alegaram que o evento configurava promoção eleitoral irregular. Vejam agora como o TSE, nesse caso, agiu de forma parcial. Às vésperas do desfile, o TSE não quis suspender a apresentação, usando o argumento de que essa medida teria um efeito de censura. No entanto, a Corte manteve o caso em aberto para análise posterior e registrou preocupação com possíveis excessos, destacando que a decisão não representava autorização irrestrita. Foi essa mesma escola de samba que sofreu fortes críticas nas redes sociais por ter ironizado as famílias conservadoras brasileiras, representando-as como uma lata de conserva na última ala do desfile. Algumas entidades cristãs ligadas às denominações católica e evangélica condenaram a apresentação, e muitos políticos da direita e influenciadores famosos fizeram uma mobilização nas redes sociais retratando suas próprias famílias em rótulos de latas de conserva. Isso acabou pegando muito mal para o PT, ainda mais em ano eleitoral, sendo o povo brasileiro composto de inúmeras famílias conservadoras e cristãs. Nesse cenário, é difícil imaginar que teremos imparcialidade e honestidade das instituições em ano eleitoral, sobretudo do TSE e do STF. Na eleição de 2022, conteúdos que revelaram as ligações de Lula com Nicolás Maduro foram censurados, mesmo Lula tendo longa ligação com Hugo Chávez e sendo admirador de Nicolás Maduro. Quando Lula venceu a eleição e se tornou presidente, poucos meses depois, ele próprio decidiu convidar Nicolás Maduro para vir ao Brasil e ainda elogiou publicamente o ditador da Venezuela. Além disso, foi proibido falar que Lula sempre foi um defensor do aborto, mesmo havendo vídeos do petista defendendo essa prática. Ainda podemos mencionar que um vídeo do Romeu Zema criticando o desastre econômico da gestão do PT sob o governo de Fernando Pimentel em Minas Gerais foi removido do ar naquele mesmo ano de 2022. É bom lembrar que a famosa e querida ministra Carmen Lúcia, que em 2022 chegou a dizer que era contra a censura, votou no mês de outubro daquele ano pelo veto à exibição do documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro da Brasil Paralelo, num claro ato de autoritarismo. Para ela, se tratava de uma situação excepcionalíssima que justificou naquele momento sua decisão de censura temporária do material até dia 31 de outubro, que foi o dia subsequente ao do segundo turno das eleições. O que ocorreu de fato foi uma violência jurídica contra Brasil Paralelo, em uma situação de violação aberta de cláusula pétrea constitucional. O documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, quando foi censurado, sequer havia sido disponibilizado de forma prévia, e os ministros do TSE não conheciam o conteúdo para além do título do trailer. Esse é o modus operandi contraditório e hipócrita da esquerda. Subvertem a lei a seus desejos pessoais apenas para beneficiar os aliados políticos.
Existe uma semelhança entre o cenário atual de propaganda pró-Lula no Carnaval de 2026 e o lançamento do filme Lula, o Filho do Brasil, durante o segundo mandato do petista, no ano da eleição de sua candidata para a continuidade, Dilma Rousseff. Foram usados recursos públicos para a realização de uma obra cultural, tanto no caso do filme pró-Lula, como no desfile da Escola de Samba no Carnaval deste ano, com o objetivo de mitificar e exaltar uma figura, um agente político. Isso sim é propaganda eleitoral antecipada. A posição que o TSE tem tomado nos últimos anos abre um precedente de tratamento desigual muito perigoso. Qualquer crítica à esquerda em ano eleitoral, sobretudo ao PT e ao Lula, se tornou um crime. Agora, quando políticos e militantes da esquerda jogam o jogo de forma suja, atacando e mentindo sobre a direita, os membros da Justiça Eleitoral e do STF nada fazem. É mais do que nítido hoje em dia que o documentário da Brasil Paralelo só foi censurado em 2022 por se tratar de uma obra cinematográfica bastante incômoda ao establishment e que tinha uma narrativa associada ao Bolsonaro. Por outro lado, quando uma escola de samba faz um desfile em que sua apresentação faz uma clara exaltação a Lula, na maior festa popular do Brasil, transmitida em rede nacional, o discurso dos ministros do TSE muda e tudo se torna uma questão de liberdade artística. Por isso que o povo brasileiro, em grande maioria, está perdendo a confiança nas instituições e em sua imparcialidade e transparência, sobretudo no caso dos tribunais superiores como o TSE e o STF. Desde quando Lula voltou ao poder, ele e seus aliados têm feito de tudo para censurar as redes sociais e toda a internet. Em 2023, eles tentaram passar o PL 2630, que tinha esse objetivo, nomeado de PL das Fake News. Recentemente, em sua viagem à Espanha, Lula declarou publicamente que pretende regular todas as redes sociais e as novas tecnologias de IA. É evidente que seu grande incômodo é com a perda do monopólio da narrativa pelos grandes meios de comunicação, e a esquerda se encontra em crise, sem novas mentiras para inventar e sem novas lideranças. O povo está cada vez mais desperto. Hoje, o maior nome político do Brasil ao lado de Jair Bolsonaro é o conservador cristão Nicolas Ferreira, e esse jovem mineiro, que foi o deputado mais votado na história de Minas Gerais, tem de dezenas a centenas de milhões de visualizações em seus vários vídeos no Instagram. Foram as tecnologias descentralizadas da informação como Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, que fizeram surgir uma nova oposição, verdadeiramente conservadora, cristã e libertária, que está revelando as mentiras e crimes do PT. E é isso que mais incomoda os poderosos do sistema. Lula e seus amigos socialistas e marxistas sempre foram parte do establishment político pós-regime militar. E agora, em 2026, isso está mais escancarado do que nunca. O presidente e os petistas, em momento algum, tentaram investigar e combater os escândalos de corrupção, seja do Banco Master ou o caso dos roubos bilionários no INSS. Eles, na verdade, apenas estão tentando blindar seus aliados e amigos do STF. A roubalheira voltou com toda a força nos últimos anos, e isso é inegável. E podem ter certeza de que nesta eleição de 2026, o novo crime será falar sobre esses escândalos e citar os péssimos indicativos econômicos e sociais do governo Lula. Prepare para ser censurado durante as eleições de 2026. Obrigada pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!